Bom, dando sequência, né? Parte 3 da série De Budista a Umbandista. Conforme o último vídeo, a gente acabou de adentrar no fato de que fomos chamados a ir lá na casa da mãe da Angelinha, casa de santo, da mãe de santo da Angelinha, para ter uma conversa lá com ela lá. E, gente, chegando lá, a gente conversou com uma entidade. E, em respeito à entidade, eu não sei se eu posso falar o nome dela aqui. Eu guardo o nome, assim, no coração até hoje, o nome da entidade, tá? E a questão é que me parece que era algum tipo de pombogira. Mas não tenho certeza, tá, gente? Porque, enfim, né? Como vem de uma outra linhagem, enfim, né? A gente respeita, enfim, né? E eu não tinha conhecimento de nada, então eu ia ficar perguntando: quem é você? A entidade só respondeu o nome dela, né? Gente, a entidade foi assim, ó. Pá, pá, pá. Fala assim, certeira, assim, clara. Olha, o problema que esse parente de você está passando é um problema de obsessão espiritual. É alguém que passou pro lado de lá, mas não resolveu as coisas direito do jeito que tinha que resolver e tá querendo resolver agora. Falou pronto. Ah, pronto. E aí, gente, qual que é a questão? A questão é que tava lá eu, né? Tava eu lá, curioso, todo olhando e tal, né? E a entidade falava com todos ali, mas falou bastante para esse parente que tava com esse problema e falou também para mim. Inclusive até me chamou num canto para conversar ali depois num canto, sozinho, né? Essa entidade falou assim, olha, vocês dois, você apontando para mim e você apontando para esse parente, vocês não estão na religião que vocês tinham que estar. Vocês estão na religião daquele que se encantou. Olha como é que a entidade falou. Daquele que se encantou. Mas essa não é a religião do caminho de vocês. Aí eu falei, é mesmo? Né? Aí falou assim, essa entidade falou assim, ó. Vocês ainda vão ter algumas confirmações aí no caminho de vocês. Mas vocês tinham que estar nessa outra religião. E não nessa que vocês estão. Aí eu já, né? Aí eu falei, caramba, gente. E aí, enfim, a entidade passou pra Angelinha, né? A Angelinha tava atuando meio que como na Umbanda a gente chama de Cambone, né, gente? Mas no Candomblé tem outro nome, né? Equédio, enfim, né? Passou as informações e foi tomando nota. Passou um trabalho que teria que ser feito. Só que veja bem, aí tinha uma listona, né, de coisa. E só que só falou pra Angelinha que tá ok, pediu pra entregar o papel e falou, ó. E aí essa entidade deixou claro, falou assim, ó. A gente vai fazer esse trabalho, vai mandar que a mulher vir fazer esse trabalho aqui, porém, não é garantia de que vai resolver de vez esse problema. Falei, como assim vai fazer o trabalho, mas não é garantia que vai resolver? Porque o certo seria esse parente de vocês aqui vir vestir branco aqui. Eita, bexiga. Aí, assim. E aí esse parente ficou muito ressabiado, porque esse parente ele gosta muito do budismo, ele não se vê nesse momento em outra religião, nem né, lá atrás e nem agora, então, enfim. Estávamos indo embora, né? E aí eu perguntei pra minha irmã, falei, ó, do trabalho que tinha aí, me veio um lampejo assim, ó, pumba. Sério, me veio um lampejo assim na cabeça, pumba. O trabalho que estão pedindo aí vai algum tipo de animal? Aí falou, vai pomba. Eu falei, não sei se eu concordo. Gente, na minha cabeça, na época, tá? E eu peço nesse momento desculpas pela minha ignorância, pela minha falta de conhecimento, mas na época, eu tava vegetariano, tá, gente? Então, assim, eu não concordava com algum corte animal, sacrifício animal, mesmo que fosse para resolver esse problema desse parente que é muito importante para mim, né?
E realmente, é sério, gente, não é por arrogância, não, é porque realmente eu entendia que não tinha que ser feito. Aquilo bateu muito forte em mim, enfim. Mas enfim, né, o Lodumare sabe das coisas, né? Sabe como conduzir cada um das suas crias, né? E eu só sei que eu falei, não, vou ter que resolver de um outro jeito, vou tentar resolver de um outro jeito. Desse jeito eu não concordo. Agradeço, mas peço desculpa, mas não tem como resolver dessa forma, não. Aí minha irmã ainda ficou brava, falou, não, mas você vai resolver como? Presta atenção, ô. Tipo, se coloca, mano, se situa. Mas assim, eu realmente eu tava determinado a resolver de uma outra forma que fosse sim com magia, mas que não fosse feito com necessidade de cortar bicho, tá, gente? De novo, coloco que isso era sim uma ignorância minha, porém eu estava seguindo aquilo que estava no meu coração, tá, gente? É uma ignorância minha que eu tinha na época, hoje em dia não tenho mais essa ignorância, né? Até porque hoje em dia eu como carne, então seria uma grande hipocrisia da minha parte eu comer carne e falar, ah, não, eu sou contra. Ô, gente, me ajuda, né? Me ajuda, né? E mesmo, inclusive, até quem usa qualquer coisa, outra peça de couro aqui, ó. Tem aqui, ó, o berrante do boiadeiro aqui, ó, uns chifres do boi, tem pedaço de couro aqui, então assim, seria uma hipocrisia minha eu continuar mantendo esse tipo de discurso. Deixo bem claro a quem participa de casa, que faz corte, enfim, que esteja vendo essas coisas, né? Mas hoje em dia eu entendo como uma hipocrisia minha, mas era por falta de conhecimento e também porque na época eu não consumia carne, então era uma hipocrisia mais naquelas, né? Se eu tivesse mantendo esse pensamento, seria hipocrisia. Na época tinha lá sua razão, porque eu estava vegetariano afinal, e já tinha anos que eu estava vegetariano, tinha pelo menos acho que foi uns 6, 7 anos. Eu fiquei 8 anos vegetariano estrito, mas ficou um bom tempo que eu estava vegetariano, enfim. Fui conversar com a Fernanda. Falei, Fê, olha, o problema tá sendo assim, assim, assado. Repassei pra Fê. Aí ela falou, eu vou conversar com o meu mestre, vou ver o que a gente consegue, o que é possível fazer. Mas ela me passou o telefone do mestre dela e eu fui tentar conversar. Acontece, gente, que como a gente entende, né, de novo, né, o destino, ele tem os seus desígnios, né. Eu não consegui falar de jeito nenhum no telefone com o mestre da professora Fernanda, que é o finado Edson Calió, né? E, enfim, né? Que esteja lá no lugar dele lá, fazendo os trabalhos dele de magia. E, enfim, eu não consegui. Eu sei que eu não consegui falar com ele, conversar com ele. Né? Tive contato com ele depois que foi resolvida a história, mas foi de uma outra forma. Não consegui falar no telefone com ele de qualquer forma para ver o que a gente conseguia fazer. Eu só sei que no fim das contas, eu já estava tomando conhecimento dos 7 raios, enfim, do que se trabalhava, do que se fazia. Eu tive um lampejo de ideia. Eu imprimi um outro tetragramaton, eu fui providenciar vela de 7 dias, e aí eu tentei intuitivamente descobrir qual que seria o raio de alma da minha mãe, porque assim, nessas disciplinas esotéricas você conhece um raio de alma e um raio de personalidade. Na disciplina esotérica eu tenho um raio de alma e um raio de personalidade. Eu, André, né? E, enfim. E da minha mãe, como pelo fato de que eu ia ter que tentar fazer pelo mapa, eu tinha um diagrama que eu conseguia fazer pelo mapa, mas a minha mãe ela não sabe exatamente o horário que ela nasceu. Então isso complica para você descobrir com certeza qual que é o raio de alma, conforme a tabela. E eu segui minha intuição. Falei, olha, minha mãe ela tem um jeito assim, 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 assado, uma religiosidade muito fervorosa. Ela só pode pertencer ao raio rubi. Então eu preciso arrumar uma vela ou de cor rubi ou uma vela vermelha, pelo menos, que é a cor que pega aquele raio. E foi assim que eu fiz. Peguei a foto da minha mãe, coloquei ali na impressão do tetragramaton em cima e firmei a vela em cima, a vela de 7 dias. E continuava seguindo, conforme indicação da professora Fernanda Zanini, alguns decretos e mantras, né, que estavam ligados a Shiva, e também eu intuitivamente fui também atrás de outros que eram de São Miguel Arcanjo, enfim, né, outros mantras de evocação também de Jesus Cristo também, que tem também, se eu for pesquisar, tem. E todo dia fazendo. Todo dia fazendo. Para resolver esse problema com esse meu parente. Então, peguei, fui fazendo isso, né?
E aí, gente, vai vendo as coisas como é que são as macumbarias, as magias, gente. Eu comecei a fazer essa firmeza, esse meu parente começou a voltar a sentir um pouco mais de apetite, mas a noite continuava perturbadíssima. E assim, acordando várias vezes à noite. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. E aí eu saía correndo e ia lá ver. Aí esse parente falava, ó, ele tava aqui. E assim, né? Ou seja, o apetite foi voltando um pouco, mas o sono ainda estava bem perturbado. Tava bem perturbado. Eu só sei, meu povo, que assim, era muito decreto que eu estava realizando. Eu tinha um japamala, que inclusive eu gravei um vídeo recente aqui também no canal, né? Eu fazia as evocações, eram todas conhecimentos que vieram dessa fonte aqui, gente, ó. Tá? Ensinamentos dos grandes mestres da Fraternidade Branca, Alcançando as Estrelas, por Gisèle Burrell Dansot. Mas tinham outros sites, tem sites também que você tem lá os decretos também, enfim. Né? Eu já tinha meu japamala, então eu ia praticando a recitação com o japamala, enfim, né? Então eu ia recitando com o japamala, fazendo, passei a firmar essas velas. E aí, gente, uma vez até uma outra pessoa que era simpatizante de Umbanda falou assim, ó, uma dica boa para você ver se o ambiente está carregado é você colocar rosa branca no ambiente. Se você perceber que ela despetalou rápido, tá carregado. E, gente, te juro, era o que acontecia. Você colocava lá a rosa branca. Detalhe, a casa era fresca, tá? Era mais fresca do que a casa que eu moro agora. Eu falo fresca assim, de não era um lugar quente que fazia calor lá onde eu morava, não. Era sempre fresco. E aí o que acontecia? Colocava a rosa, em menos de 1 hora a rosa tava toda despetalada. Eu falava, mano, o bagulho tá louco, velho. Tá muito doido. Eu só sei que no fim das contas, teve uma vez que ocorreu um episódio fatídico, no qual eu tive certeza que a gente conseguiu resolver o problema. Vou continuar no próximo vídeo, tá, gente? Porque tá muito longo. Saravá.